capítulo 5, versículo 21. Vai falar da nossa submissão, primeiro a Deus e depois às autoridades constituídas por Deus. Amém? Ah, pastora, a gente tem que baixar a cabeça? Não é isso. Você tem que entender as coisas de acordo com a palavra de Deus. Amém? Nem é muito e nem tão pouco. É o básico. Amém? Então, em Efésios capítulo 5, versículo 21, Paulo está falando à igreja gentílica, a igreja dos gentios que se converteram ao Senhor Jesus. Amém? A igreja de Efésios ou Éfeso, como quiser falar. Então ele vai falar sobre a nossa revelação que ele nos dá nessa manhã, para a gente ser humilde, para a gente ser uns com os outros humilde, porque há pessoas que são soberbas, são orgulhosas. Eu conheço rico humilde e conheço pobre soberbo. Amém? Mas a palavra de Deus ensina as duas coisas. Amém? Então, ela diz aqui em Efésios 5, 21. Vamos ler aqui. Sujeitai-vos uns aos no quê? No temor de Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Veja que o Paulo fala, ele prega sobre a igreja gentílica, sobre a nova aliança. Ele fala sobre a nova aliança naquela igreja. Então Paulo deixa claro que nas 14 epístolas que ele escreveu, não há nenhuma ligação com Moisés, com a lei. Amém? Não há, as 14 epístolas de Paulo, não há ligação com a lei, com Moisés. Moisés significa a lei, passado. Ah, mas a gente não lê a Bíblia no Velho? Você pode até ler, mas você tem que se instruir aonde? Nas epístolas. Porque o que passou... É igual um retrato. Você pega um retrato, ah, meu Deus, quando eu tinha 15 anos, hoje eu estou um abacaxi. Não é assim? Então você vai ficar olhando para trás, quando você é jovenzinho, você vai deixar de viver por isso? Não, você vai viver porque você é da fé. Então, Paulo diz aqui para a igreja, deixe as coisas de Moisés para lá. Ele estava pregando para uma igreja que se converteu. A igreja de Éfeso, ela se converteu. Então, ele tinha que instruir a pessoa, porque senão eles iam começar a dar ouvido a pessoas para voltar para a lei. É igual você é da graça. Se você começar a ouvir lei, você acaba ficando em dúvida. É ou não é? Você é da graça. Não adianta você dizer que não é, porque é. Porque dentro de você está a graça. Não adianta você querer ir para um lugar e dizer assim, não, eu vou naquela igreja porque é a mesma coisa. Não é. A igreja da graça, da doutrina, é uma só. Ela só prega a doutrina, ela não tem mistura. A nossa igreja não tem mistura, amém? Então, se você for para um lugar, mesmo que você ainda não tenha assim, aquela intimidade com a graça, você está aprendendo, mas você já tem um discernimento que aquele lugar, peraí, estou fora, é ou não é? Por quê? Porque você tem o discernimento de Cristo, você tem a mente de Cristo. Então, por isso que você deve vir sempre aos domingos, mesmo que você chegue atrasado, mesmo que você chegue, mas venha para ouvir a palavra, amém? Porque você vai se edificando na graça, e você é uma pessoa abençoada, tudo em você é abençoado, a sua casa, a sua família. Ah, pastor, mas passa a luta. Vai passar, minha irmã, mas um dia você vai ganhar a estrela. Um dia você vai ganhar o galardão do Senhor.
Ele passou também. Jesus morreu na cruz, carregou, ai meu Deus, e agonia, e chorou, e Deus falou, ressuscita meu filho, para dar vida a esse povo. Amém? Então nós vivemos na graça pela fé. Paulo está falando, ó, nós não temos nada a ver nas 14 epístolas com Moisés. Então, está dizendo o que? Paulo está dizendo o quê? Que nós, como noiva, nós somos o que? Noiva de Cristo. Sabia que você é noiva de Cristo? Eu sou noiva de Cristo. Ele é o noivo. Estou esperando o noivo. Como é que se espera o noivo? Bom, agora, antigamente era bacana, né? Mas hoje a gente nem sabe mais, né? Que a noiva já vai dormir lá com o noivo e acabou a história. Hoje é diferente, mas a palavra de Deus continua a mesma. Então, a noiva fica esperando. Ai, meu Deus, meu noivo vai chegar, meu Deus. Arruma um vestido. Ana, por quê? Nós estamos nessa expectativa que Jesus vai voltar e nós vamos abraçar nosso noivo. Vamos casar com ele. Ô, glória! Viver para sempre! Amém, igreja? Então, ele está falando sobre a nova aliança. Se você é a noiva de Cristo, nós temos uma obrigação. Qual é a obrigação, pastor? Isto é de Deus, essa obrigação é de Deus. Não é minha, não, é de Deus. De nós sujeitarmos uns aos outros. Como ele diz aqui, ó, sujeitai-vos uns aos outros. O que é sujeitar uns aos outros? É você ser humilde. Não é que você vai pegar a pessoa e dizer, te amo, toda hora. Não, você vai ter respeito àquela irmã, àquele irmão, amém? Respeito. Mesmo quando você vai exortá-lo, você tem que ir no amor, amém? Se a pessoa não quer outra coisa, ela é soberba, ela é orgulhosa. Que quando você está na direção de Deus e você vai falar com uma pessoa e ela não aceita, ela fica emurrada, você sabendo que ela está certa, você é orgulhosa, você é orgulhoso. A Bíblia nos ensina a ser humilde, amém? Quando eu subo nesse altar, você sabe, eu chego aqui 5 horas da manhã. Por quê? Porque eu vou para cá, enquanto está tudo escuro aqui, eu fico aqui ajoelhado orando por vocês. Para Deus me usar para abençoar vocês. E me abençoar também. Porque eu também preciso. Amém? Então, por quê? Eu não posso chegar no púlpito de coração peito de pombo, sabe? Não, o Espírito Santo está aqui. Ele ama vocês. Vocês são ovelha do aprisco dele. Ele é o bom pastor. Amém? Então, sujeitai uns aos outros. Não é você dizer, fulano, você quer ser não sei o quê. Você não está sendo humilde. Entendeu? Minha irmã, tá bom. Vamos orar. Deus vai abençoar. Amém? Trate com carinho, com amor. Por que a gente faz essas festas aqui? Que todo mundo percebe lá fora. A Igreja Universo em Cristo, ela está começando a florir agora na mídia. Amém? Por isso que você está vendo aí. Tem pessoas que encontram comigo na rua e falam, olha, eu gosto de ver vocês transmitem uma alegria sincera. Então, quando você vem à igreja, eu faço questão que você se abrace, aperta a mão da irmã, olha dentro dos olhos dela, amém? Não seja pessoa falsa, seja pessoa abençoada, para abençoar as pessoas, o seu irmão principalmente, porque a Bíblia diz, se você cuida dos outros, mas você não cuida da sua irmã, do seu irmão, da fé, você está negando a Cristo. Pastora, mas então tem gente da igreja que só quer receber, não é assim? Isso vai existir, meu irmão. Isso vai existir. Tem pessoas que vêm pela igreja não para ouvir a palavra, mas para tomar um café com biscoito, tomar uma água, passar um tempo para chegar a hora do futebol. É social. Agora, se você vem para ouvir a palavra e praticar, sim, você é um cristão de verdade. Aleluia! Você não é Maria vai com as outras, não. Você é de Deus.
eu sou de Cristo. Amém, igreja? Então, Paulo fala sobre isso nas epístolas. E ele diz, olha, nós somos a noiva. Nós temos que sujeitar uns aos outros. Amém, igreja? Você sabe que um enxame de abelha, daqui a pouco a gente vai entrar mais profundo na Bíblia. Sabe um enxame de abelha? Quem conhece um enxame de abelha? Não só tem zangão, não. Sabe o zangão? Ele solta aquele líquido, né? Ferra todo mundo. É o ferrão, né? O zangão. Tem também a rainha, a abelha rainha, né? Você é a abelha rainha. Você tem o Espírito Santo. Abençoa teu irmão. Agora, se o teu irmão precisa de uns puxão de orelha, assim, meu irmão, olha só, eu te amo. Nós somos da mesma fé. E eu quero te dizer que isso aí está fora da palavra. Você está exortando por amor aí. Você diz, não aceito. Eu sirvo a Deus, não sirvo o homem. Você já está errado. Porque nós temos que servir o homem também. Jesus serviu a Deus. Amém? Então, abra sua Bíblia aí em... Deixa eu ver aqui, ó. Coríntios. Passar a folha aqui. 1 Coríntios 16. 1 Coríntios, depois de Romanos. Olha o que diz Paulo à igreja de Coríntios, como eu já falei para vocês, era uma igreja muito carnal. Tinha muita fofoca, muito disse-me-disse lá dentro. E Paulo sofreu muito com essa igreja. Eu falei 15. Tenho 15, não tem? Então 15. Diz assim, ó. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte. Olha Paulo falando para essa igreja. Olha, irmão, agora irmãos, eu vos peço o seguinte. Sabeis que a casa de Estéfanas, que era uma das servas do Senhor, amém? Sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias de Acaia, quer dizer, são os primeiros cristãos na cidade de Acaia, amém? E que se consagraram ao serviço do quê? Dos santos. Olha o versículo 16. Que também vos sujeiteis a esses também, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Amém? Então, Paulo está dizendo o seguinte, ó. Essa família é a primeira cristã em Acaia, na cidade. Então, vocês que é da igreja de Corinto, vocês devem receber as irmãs, devem ir lá. Amém? Estava começando um trabalho para Paulo abrir uma igreja. Então, aquela família, ela se propôs, ela pegou a casa dela, limpou tudo, desfastou os móveis, disse, ó, agora vamos ouvir a palavra de Deus toda semana. Amém? Porque eles se converteram. Então, Paulo estava dizendo para essa igreja, olha, vocês têm que submeter a eles, porque eles são de Deus, eles estão pregando a graça. Amém? Então, Paulo estava alertando aquela igreja. Por quê? Porque tem irmãos, se o pastor não estiver na igreja, ou o irmãozinho fizer uma oração em casa, ele fica, tem que fazer nada. Eu não vou não, só vou na igreja. Isso é rebeldia, porque Deus já está usando uma pessoa ali e você está deixando de ser humilde. Amém? É igual quando eu comecei lá no sistema, tinha uma pessoa, começamos aonde? Num clube. A gente pregava toda semana num clube, chamado Bafo do Bode. Misericórdia. Mas aquele irmão, que era o dono do coisa, ele falou assim, ó, fala para o seu pastor, se ele quiser usar o meu salão, pode usar para pregar a palavra. Olha aí, o homem nem era de cristão nem nada. E nós aceitamos. Então o que eu fiz? Eu peguei meu violão velho, peguei minha caixinha de som, aí eu falei, vamos lá, pastor, eu não sei se vai dar certo. Vamos lá, pastor, oh meu Deus do céu, Deus só abrindo a porta. O pastor, vamos! Aí chegamos lá, começamos a distribuir folheto nas calçadas.
Quando foi na outra semana, a gente começou a pregar a palavra, louvar. Um somzinho ruim pra caramba, mas eu estava louvando. Amém? E Deus foi abençoando, se tornou a maior igreja na Taquara. Amém? Por quê? Porque a gente foi lá, tinha pessoas que disseram, o quê? Eu falei, irmão, vamos ajudar a gente lá, porque eu fico tocando lá, o pastor precisa de uma pessoa para ajudar a segurar a sacola, o pessoal dar oferta, para abençoar a igreja. Deus me livre, aquele bafo do bote. Então, Deus tornou aquela igreja em luz. Amém? Então, meu irmão, é assim que faz a obra de Deus. Então, Paulo está dizendo aqui, ó, vocês têm, submeta a eles. Eles estão pregando a palavra. Amém? Se você amanhã depois quiser fazer na sua casa, você tem que comunicar a igreja. A gente autoriza, Paulo autorizou. Amém? Ela queria fazer algo porque ela se converteu, meu irmão. Então é isso que Deus faz. Abra a sua Bíblia em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5. Depois de Hebreus, por aí. Depois de Hebreus. 1 Pedro, depois de Tiago. 1 Pedro 5, versículos 5 e 6. Olha o que Pedro, você vê, Pedro já convertido. Esse Pedro aqui, não era aquele Pedro que negou Jesus, não era aquele Pedro que virou as costas para Jesus, não. Esse Pedro era o novo Pedro da graça. Amém? É igual você. A gente veio de um sistema e hoje a gente é da graça mesmo. É ou não é? Você é da graça? Pergunta aí, você é da graça? Ah, é. Fala, eu sou. Aleluia! Glória a Deus! Palmas para ele, que é ele que faz a obra, não sou eu não. Palmas para Jesus! Aí, olha só, Pedro fala assim, ó, rogo-vos, irmãos, aos jovens, sede submissa aos que são mais velhos, outroce no trato de uns com os outros, cingi-vos todas de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, os humildes concede o quê? A sua graça. Olha o versículo 6, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Amém? O jovem diz assim, os não atendem os pais, não é isso? Quando você é a noiva de Cristo e a gente diz assim, ó, você tem que submeter uns aos outros, aí a pessoa fala, eu só sirvo a Deus, eu não sirvo ao homem. Já ouviu falar isso? Você está errado, porque Deus dá autoridade. Por exemplo, aqui na igreja, eu sou autoridade, Jesus me deu essa autoridade, vocês têm que me obedecer, mas eu também não posso te humilhar, amém? Porque eu tenho que te respeitar. Você é a ovelha do Senhor. Agora eu posso chamar você e te exortar. Amém? Porque eu fui autoridade, sou uma autoridade. Você também é uma autoridade na sua casa. Sabia que você é uma autoridade cristã na sua casa? Assim também é a nossa fé. A nossa fé. Então, ele diz aqui, ó. Aí é a mesma coisa se você diz assim, não, eu só sirvo a Deus, eu só faço o que Deus mandar. Irmão, a gente tem que ser submisso. Amém? É a mesma coisa do filho dizer assim, eu não vou obedecer aos meus pais. Ele está certo? Ele sabe que ele tem que obedecer às autoridades. O pai e a mãe é a autoridade. Por isso que você que é mãe, você que é pai, você não deve amaldiçoar teu filho. Porque tem gente que amaldiçoa. Tem gente que diz, você não vai servir nunca na vida, você não vai ser ninguém na vida. Coitado, se a mãe falou isso, ele vai ser. Se ele não tiver um encontro com Jesus, ele vai ser aquilo mesmo. Amém? Agora, se ele disser, não, meu filho vai ser um homem correto, um homem de Deus, ele vai ser abençoado. Aí você está profetizando o futuro do seu filho. Eu conheço uma senhora assim. Ela disse que pegava o filho dela peladinho. Falei assim, meu filho vai ser um grande homem.
vai ser um grande homem. E ela, sabe o que ela fazia? Ela era empregada doméstica. Mas ela nunca amaldiçoou o filho dela, mesmo sem conhecer a palavra. Ela pegava o filho dela, ela disse o filho dela peladinho: meu filho vai ser uma bênção, vai ser um homem de Deus, uma mulher, vai ser uma esposa maravilhosa para o meu filho. Ela profetizava. Sabe o que ele é hoje? Um grande empresário. E ela formou ele, sabe como? Fazendo faxina. Fazendo faxina. Aí a pessoa dizia assim, ó, ela não botava o filho dela no trabalho para estudar no colégio do governo, não. Ela queria que o filho dela aprendesse mais com qualidade. Aí ela pagava caro o colégio, mas ela formou o filho dela, tá bem? Ela disse que quando o negócio estava apertado, ela dizia, começava a procurar outro trabalho para ganhar mais. Por quê? E ela dizia ao patrão, olha, eu vou ter que sair daqui porque eu tenho que arrumar outro trabalho, porque a escola do meu filho aumentou e eu tenho que pagar a escola dele. Ah, bota seu filho lá no... Entendeu? Bota lá no do governo. Ah, não, eu quero que o meu filho tenha boa qualidade que eu não tive. Amém? Você sabe que essa mulher hoje, ela goza da vida. E ela é cristã, ela é uma serva de Deus. Ela é uma serva de Deus. Eu gosto de conversar com ela, que ela tem experiência. Ela dizia, ó, o pai que amaldiçoou o filho, ele está amaldiçoando o filho. Ah, você não presta, você não vai ser ninguém na vida. Acabou, meu amigo. Vai ser mesmo. Agora, se você disser, meu filho não. O meu filho, Deus é com ele. Meu filho, Deus vai prosperar ele. Deus vai livrar meu filho do mal. Porque eu entrego ele nas mãos de Deus. Está fechado o negócio. Aleluia! Amém, igreja? Agora você vai para Atos dos Apóstolos. Atos 6, 22. Atos, volta lá atrás. Atos, para quem não sabe, Atos quer dizer ação dos apóstolos. Amém? Quando Jesus morreu, ressuscitou e foi para a glória, então começou os Atos dos Apóstolos. Amém? Começou o início da igreja. Aí depois vem Paulo para completar a obra, a doutrina. Amém? É assim que Deus abençoa a nossa igreja. É seguindo de glória em glória, de culto em culto. Então, Atos, capítulo 6. Deixa eu achar a minha também aqui. Atos, capítulo 6. O versículo é 1. O versículo é 2. Versículo 2 até o 5. 6, 2. Diz assim, ó. 2. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, olha, isso aqui é o seguinte, vamos começar a ler de novo. Isso aqui, eles estavam formando a igreja ainda, amém? Então, eles congregavam. Então, eles vai escolher aqueles. Aí diz assim, ó. 2. Então, os 12, quem eram os 12? Discípulos. Convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito, com letra maiúscula, e de sabedoria, as quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós consagraremos em oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram quem? Estevão. A comunidade. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Amém? O que ele quer dizer aqui? Eles se reuniram para escolher através da oração. Eles não escolheram assim, peraí, deixa eu escolher aqui. Eu vou escolher ali, seu Raimundo, o senhor vai ser pastor. Aí seu Raimundo, opa! Aí Deus falou, não escolhi. Foi você que escolheu. Viu a responsabilidade? E tem pessoas que estão dentro da igreja, mas ele não sabe isso. Não, eu estou há 20 anos na igreja. Eu vou ser o pastor.
eu vou ser pastora. Já orou? Já se consagrou? Já obedeceu? É humilde? Não. Só fico na igreja se eu for pastor. Se eu não for pastor, eu caio fora. Deus é soberbo, não. Deus não dá as coisas de Deus é simples. Jesus era simples. Amém? Por isso que ele foi ressuscitado. Nós temos que ter essa humildade. Eu tenho que te respeitar. Você diz assim, ó, quarta-feira foi um chuveiro danado, não foi? Eu falei assim, meu Deus, as pessoas não vão poder chegar aqui. Eu fui para aqui e orei a Deus. Aí eu disse, Senhor, aquelas pessoas que moram na rua cheia d'água, o Senhor abençoa, que elas não vão poder chegar aqui. Dona Marina ligou para mim, pastora, eu estou prontinha para ir, mas eu não consigo sair. Eu vou dizer assim, vem aqui! A senhora não tem fé não, é? Cadê a fé da senhora? Vem aqui. Aí Dona Marina vai, se escorrega lá dentro do bueiro, vai parar lá em Gandu. Aí vem toda, quando é mídia, tá vendo? A igreja, não é assim? Foi a pastora que exigiu. A responsabilidade é do Espírito Santo, não é minha não. Falei, não, minha irmã, fica tranquilo. Deus sabe todas as coisas. Tá, Ana? Aí tá aí Dona Marina, bonita, cheirosa, gostosa. Tá vendo? Deus é bom, gente. Nós temos que obedecer a palavra. Amém? Então, nós temos que saber escolher, deixar Deus escolher. Eu não posso chegar para você, olha, a Beth, a Eliette, ela limpa aqui o banheiro. Eu sou a pastora da igreja. Eu não chego para ela e falo, para tudo aí, vamos embora. E a pastora falou, está falado. Vem com esse papo para mim, irmão. Elas são responsáveis. Amém? Deus deu essa liberdade a ela. Aí eu vou chegar lá, para tudo. Ela faz com tanto carinho. Ana, então eu não posso chegar e meter o sarrapo nela. Deus deu essa coisa para ela, tem que respeitar. Às vezes eu pego até a vassoura. Quantas vezes a gente lava a igreja? Ana, você não vê a pastora aqui? Todo mundo tem que lavar. Eu puxo o Alexandre, todo mundo tem que lavar. Amém? É a igreja do Senhor, é a casa de Deus. Aqui, nessa hora, não tem pastor não, é todo mundo junto. Amém? É assim que a banda toca. Eu não posso chegar aqui. Pode lavar a igreja aí que eu fico aqui. Isso é soberba. Eu tenho que descer do pedestal. Eu tenho que pegar também o pano e esfregar lá. Amém? Jesus pegou a bacia com água e lavou o pé do discípulo. Aí Pedro falou, epa, meu pé cheio de chulé, o senhor toca. Aí Jesus disse, se eu não tocar, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Amém? Ele falou, não só lava os pés, mas a cabeça também. Ninguém quer perder a bênção de Deus, você quer? Então, meu irmão, aprende a andar pela fé. Amém? Aprende a andar pela fé. Olha só o versículo 4. E quanto a nós consagraremos em oração. Amém? Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que estar na oração, gente. Porque é assim que Deus quer. Ó, talvez você diga assim, pastor, eu já orei tanto e nada aconteceu. Espera, porque vai acontecer. Não seja apressado não. Apressado come. Uma vez eu fiquei, experiência minha, eu estava com 100 reais no bolso. Aí uma coisa falou assim, guarda, depois você gasta, você troca. Eu falei, não, eu vou gastar logo. Cheguei lá, minha filha, o homem me passou a perna. Conversando comigo, eu deixei o troco e fui embora. No ônibus. E qual era o ônibus? Que eu não sabia. O homem foi embora, eu fiquei sem troco, sem dinheiro. Falei, mas meu Deus do céu. Entende? Porque Deus dá a intuição para você. Você tem a intuição, né? Você vai fazer um negócio aqui, não estou gostando desse negócio, né? Cai fora. É Deus na tua vida. Você crê? Eu creio, pastor, eu creio. Então Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo.
Romanos 13. Romanos, volta lá em Romanos, mais na frente, né? Romanos capítulo 13, versículo 1. 13. Todo homem esteja o quê? Sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não procede de Deus. Amém? E as autoridades que existem foram por eles instituídas. Então você vê, se você diz que você só serve a Deus, aí você vai trabalhar numa empresa que aí tem o seu gerente, tem o patrão lá e você não obedece o patrão. E aí? Você está certo? Não, mais que você é cristão, você tem que dar bom exemplo. O rapaz falou para mim, pastora, quase que eu perdi meu emprego. Sabe por quê? Eu estava orando a Deus para abrir as portas para mim. E nada. Aí veio uma empresa e falou assim, ó, você vai trabalhar aqui na pasta Colgate. Vai trabalhar aqui na pasta. Aí as pastas vão passar aí, as caixas de pasta vão passar aí, ó, pelo sistema. Aí você vai ficar olhando a caixa. Eu quero saber onde você vai achar uma caixa vazia. Viu? Olha o desafio para ele. E ele já tinha orado a Deus. Ele disse, meu Deus, me dá esse emprego que eu preciso. Aí ele falou, meu Deus, esse homem está zombando de mim, não é possível. Como é que eu vou saber qual é a caixa que está vazia, passando um monte de caixa dessa? Olha! Aí ele falou, se eu pegar uma por uma, não dá tempo, que ela vai passando rápido. Aí ele falou, peraí. Ô moço, o senhor tem um ventilador aí? Aí o patrão disse, você está doido? O que tu vai fazer com o ventilador? Eu falei, me presta aí. Ele pegou, ligou o ventilador. E o ventilador. Quando a caixa vazia passou, fez pum! Caiu no chão. Aí o homem falou, o emprego é teu. Aleluia! O emprego é teu, meu irmão. Você tem que pedir a direção a Deus. Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Capítulo 5, versículo 12 e 13. Diz assim, ó. Agora vos rogamos, irmão, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e que vos preside do Senhor, não é isso? E vos admoestam, tá vendo? Agora vós rogamos, irmão, que acatais. Se você tem que respeitar, amém? Se ela está limpando aqui, eu não posso chegar, ela está limpando, aí eu passo. Aí você, às vezes a Aline está gravando aqui o programa. Eu já pedi, olha, não passa aqui na frente que atrapalha, né? Aí a pessoa, a Lu é chata, vou passar. Você está em desobediência, amém? Você vai dar a voltinha lá por trás para não atrapalhar a palavra de Deus. Você está sendo educada espiritualmente, porque você está diante do altar da presença de Deus e você não pode agir de qualquer maneira, amém? A pastora, a senhora está descendo chicote, é para mim também. Não é só para você não, é para mim também. Eu não posso chegar, vamos supor, a Beth, ele está aqui limpando, aí eu fico passando no meio. Aí eu falo, poxa pastor, eu acabei de limpar. Mas limpa de novo. Jamais farei isso, amém? Porque você está desobedecendo a palavra de Deus. Você sabia que na época da lei tinha um altar, a cortina, tinha uma pessoa só para arrumar a cortina? E se outra pessoa fosse arrumar a cortina, ela morria fumegada. Tinha que ser aquela pessoa que Deus escolheu. Era olho por olho. Meu amigo. Assim, tem pessoas aqui que é pura. Você tem, por exemplo, a Patrícia, ela é uma advogada. Eu não posso chegar para a Patrícia, entendeu? Ela é uma advogada, eu tenho que respeitar. Além dela ter Jesus, ela é uma advogada. Eu não
posso chegar para ela e falando de qualquer jeito, advogazinha. Não. Eu estou desrespeitando ela. Mais que ela é de Jesus, amém? Então, e ela, com todo o seu aparato, com todo o seu estudo, ela é humilde. Ana, por quê? Porque ela tem a graça. Quem tem a graça de Deus é humilde. Você já viu o rico humilde? Eu já vi. Agora já vi pobre soberbo. Uma vez fui levar uma bolsa de compra, sabe que eu tenho um coração assim, né? A mulher falando, só vivia reclamando da igreja. Aí eu fui lá, levei uma bolsa de compra para ela. Sabe o que ela fez? Não pedi nada. Não pedi nada. Eu não pedi bolsa de compra. Aí eu falei, amém. A senhora não pediu, então Deus abençoe. Eu pensei que a senhora estava necessitada, que a senhora veio reclamando que não tem arroz, não tem feijão, não tem nada em casa. Eu fiz uma bolsa e trouxe. Não quer não. Tá bom. Chamei o vizinho dela. Ô, vizinhança. Sabe, baixinho e pesado, né? Ô, vizinhança. Ó, eu trouxe essa bolsa de compra para a irmã aqui, mas ela não quer, vocês querem. Ai, pastor, quero. Abriu as portas, levou tudo. Amém? Pobre soberbo. Pobre soberbo. Ana, é verdade. Jesus disse que Deus dá graça aos humildes e humilha os exaltados. Então, a nossa igreja, quando a gente se reúne aqui, não tem advogado, não tem médico. Tem pessoas aqui psicólogas, tem pessoas aqui que é médica. Ana, que eu conheço. E quando ela se reúne aqui, ela está todo mundo junto. Você não sabe. Se eu não falar para você quem ela é, você não sabe. É ou não é? Então, Deus abençoa a pessoa assim. Ela não é soberba. Ela é de Jesus. Aqui não tem melhor do que ninguém. Aqui é Jesus. Ele é que é exaltado. Ele que é exaltado. Aí mesmo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Não vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente. Olha que palavra. Vamos ler de novo. Não vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeste. Amém? 6, 3:6. 2 Tessalonicenses 3, versículo 6. Diz assim, ó, não vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que tudo, irmão, acharam? Que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeste. Amém? Nós temos que ter cuidado. Amém? A Bíblia ensina, não ensina? Eu não posso chegar para você e dizer, irmã, a senhora não pode mais cortar o cabelo. Não pode. A senhora não usa batom, não faz nada. Eu não posso chegar a fazer isso. A palavra de Deus diz que nós temos que... não, mas... Olha, vamos fazer o seguinte. A luta lá no altar. Aí começa a futricar, falar mal da pastora, fala mal do irmão, fala mal de outro, fala mal de outro, fala mal de outro. Daqui a pouco a igreja vira uma bagunça danada. É ou não é? Tudo carnal, igual a igreja de Corinto. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Paulo, epa! Quem morreu na cruz por vocês? Foi eu? Não. Foi Apolo? Não. Foi a bispa Lúcia? Não. Foi Jesus. Amém? Você está... Não, tem irmão assim, que fica desordenado e quer desordenar os outros. Mas você está ali, não, meu irmão? Fica na sua aí. Vamos ouvir a palavra. Amém? Então,
O que acontece? Deus ama aqueles que são humildes. Você é humilde? Eu sou, em nome de Jesus. Procuro ser também, né? Não adianta. O pessoal fala assim, por que a senhora fica andando dentro da igreja falando? Você sabe que eu já fui criticada por isso? Quando eu comecei aqui o evangelho, pregar a graça, a pessoa, porque a bispa não fazia isso, mas eu faço. É o Espírito Santo que me toca. Amém? A bispa tem um jeito dela pregar. Amém? O Espírito Santo tem outro para mim também. Os apóstolos, eles pensavam diferente uns dos outros. Amém? Mas a base era o quê? Cristo. Então eu tenho que entender a minha irmã. A minha irmã gosta de dançar, amém. Amém. Ana. Então, a nossa igreja é isso. A Lu fica dançando, não gosto. Tem pessoas que ficam, se escondiam atrás da coluna, eu ia lá de propósito. Para quebrar. Por quê? Porque isso aí faz mal para a pessoa. Amém? Você é de Deus. A pessoa de Jesus, da graça, ela tem graça. Você quer ver um crente sem graça? É aqueles que andam assim. Vai do Senhor, irmão. A Bíblia é desse tamanho. Vai do Senhor, irmão. Nem responde. É ou não? Aí ela olha de cima a baixo. Maria mijona. Porque dentro dela é como um sepulcro caiado. Bonito por fora, mas por dentro é podre mesmo. Podre. Amém, igreja? Mateus 8:5. Mateus 8:5. Vai lá no Evangelho agora. Mateus 8:5. Pessoas que não querem aprender a doutrina. Tem pessoas que ficam assim. Ai, meu Deus, a luta está demorando muito. Eu tenho que ver o jogo de hoje. O jogo é 4 horas da tarde. Ai, meu Deus do céu. Você está aprendendo a graça. Amém? Não se importa não que o Flamengo ganha. O Vasco ganha. O Botafogo ganha. Crê somente. Todo mundo estava torcendo contra aí, ó. E ele chegou lá. Amém? Todo mundo queria Neymar, mas Neymar chegou. Aleluia. Então Deus é Deus. Ele humilha os exaltados. Mas os humildes ele dá graça. Amém? Então, Mateus capítulo 8, versículo 5. Vamos lá em Mateus. Eu vou te mostrar um exemplo de homem humilde. Ó, Mateus 8. Acharam? Ih, vocês são rápidos, hein? 8. Versículo 5. Diz assim, ó. Mateus 8, 5. Diz assim, ó. Tendo Jesus entrado aonde? Cafarnaum era a cidade. Apresentou-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Aleluia! Oh, glória! Glória! Amém? Olha que homem, ele era um centurião. O que era um centurião? Era um homem, um comandante que ele comandava 100 homens. Por isso que ele era chamado centurião, porque ele comandava 100 homens. Amém? 100 homens do exército. Então ele era centurião, ele era o general, o comandante. Aí ele dizia: Senhor, peraí, o senhor disse que pode ir, que o senhor vai curá-lo? Vai lá. Aí ele falou: peraí, Senhor, eu tenho um monte de empregado ao meu redor. Se eu disser assim, faz isso, ele tem que fazer. Ele faz. Mas diz só uma palavra e o meu servo será curado. Amém?
Jesus se admirou daquela fé, daquela humildade. Você vê, o rico humilde. O rico humilde. É esse. É aquele. E ele defendia, ele era defendido pelos judeus. Abra sua Bíblia em Lucas, para você ver como os judeus defendiam ele. Lucas, deixa eu ver aqui, Lucas, capítulo 7. Volta aí. Mais para frente, né? Tem Marcos, Lucas. Lucas 7. Olha como os judeus defenderam a mesma passagem, a mesma palavra, mas o povo judeu defendia ele. 7:4. Né? Diz assim, ó. Aí ele pediu a Jesus que enviasse uma palavra, né? Aí ele diz assim: chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno dele que lhe faça isto. Amém? Por quê? Porque é amigo do nosso povo. Olha só, os próprios judeus defendendo ele, o centurião, que não era da palavra de Deus, não era de Deus, mas ele tinha respeito ao povo de Deus. Amém? Então, quando ele pediu a Jesus que enviasse a palavra, que fosse lá na casa dele curar o servo, os judeus falaram: Senhor, ele merece. Esse homem merece. Sabe por quê? Ele tinha construído sinagogas. Ele era um homem rico, mas ele aplicava na obra de Deus. Amém? Ele aplicava na obra de Deus. E ele era admirado pelos judeus. E quando ele foi lá, reconheceu o Senhor Jesus, Jesus disse: vai que teu servo está curado. Ele falou: Senhor, não faça isso. Quem sou eu para o Senhor entrar na minha casa? Quem sou eu? Olha, a casa do homem devia ser uma mansão, né? Cheia de frutas. Era o general, né? Piscina, né? Ele falou: quem sou eu para o Senhor entrar na minha casa? É a mesma coisa. A pessoa diz: Senhor, Jesus diz assim, ó, minha serva, olha só, fica firme na minha palavra, porque eu estou voltando. Sei não, Jesus está demorando muito, vou cair na gandaia. Você não é humilde, né, Alice? Jesus disse: seja como uma criança. A criança é humilde. Ó, dá uma nota de 100 reais à criança. Sabe o que ela vai fazer? Comprar tudo de jujuba. Ela não tem noção do dinheiro. Então ela vai comprar. Se eu disser: me dá a nota aí, te dou 2 reais, você me dá 100. Ela vai ficar com os 2 reais e vai me dar a 100 notas. Ela é criança, ela não tem, ela é pura. Então nós também temos que ter esse coração. Amém? Pureza. Então, meu irmão, esse homem, os próprios discípulos aqui, ó, o povo de Deus, fizeram o quê? Defenderam este, versículo 4, chegando-se a Jesus com instância, quer dizer, pedindo, suplicando, dizendo: este é digno de que ele faça isto. Por quê? Porque é amigo do nosso povo, ele mesmo nos edificou a sinagoga. Está vendo? A Bíblia diz que é dando que se recebe. Aí eu pego essa passagem aqui e vou fazer uma campanha. Dá um envelope aí. Ajuda a obra de Deus, senão você vai morrer. Eu estou jogando fora a palavra de Deus. Mas ele disse que, ó Senhor, ele merece que o Senhor faça isso. Sabe por quê? Porque esse homem, com essa humildade, ele construiu o nosso templo lá para o Senhor. Amém? E ele foi embora, e quando ele estava chegando no caminho, aí disseram para ele: ó Senhor, o fulano está curado. Ué, que hora que ele ficou curado? A febre que estava foi embora. E que hora? 7 horas, a hora que Jesus falou: vai que o teu servo está curado. Aleluia! Glória a Deus! Esse é o Deus poderoso. Romanos 12, 13. Abra sua Bíblia. Romanos 12, 13. Ah, pastora, a senhora hoje está demais, hein? Está pegando no meu pé. Eu não. Eu estou apenas lendo o que o Espírito Santo está revelando aqui. Amém? Que serve para mim também. Serve para mim e serve para você. Seja humilde. Aceite a palavra. Aceite Deus falar no teu coração. Seja arrogante não. Romanos 12, 13.
Romanos 12. Espera aí que eu estou em ato. Romanos 12, 13. Olha o que diz Romanos 12, 13, que nós vamos, tem alguns capítulos que nós vamos pular. 12, versículo 13. Compartilhai-vos as necessidades dos santos. Acharam? Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Aí você lê mais embaixo. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiceis. Está vendo? Não pode amaldiçoar. Então, diz aqui o 15. Alegrai-vos com os que se alegram. E chorai com os que choram. Tem pessoas que pensam assim, fulano está chorando, vou chorar junto. O que você tem, filho? Aquela maldita me deu uma palavra que eu estou chorando aqui. Chorai com os que choram não é isso. Chorai com os que choram é você entender o que a pessoa está passando. Amém? A pessoa está com câncer. Aí ela chega para você e fala, fulano, Gilson, é o seguinte, eu estou assim, dá para a senhora pedir oração lá na sua igreja? A senhora vai lá na minha igreja? Então, tá certo? Eu vou dizer, não, minha irmã. Olha, não se preocupa não, Deus é contigo, a gente vai orar e Deus vai fazer a obra. É assim, né? Você vai ter aquela palavra de conforto. Você está chorando com ela. E você vai se alegrar com ela também. Aleluia! 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 Pula para o versículo 15. Pula para o versículo 15. 15. Alegrai-vos. Está vendo? Você se alegra? Então, amém. Você estará no caminho certo. Então, abra a sua Bíblia aí. Para terminar. Abra a sua Bíblia. Jesus disse, amai uns aos outros. Porque se você ama, é João 17. João 17. Evangelho, João 17. João 17. Deixa eu ver se eu anotei aqui o capítulo. Porque quando a gente está estudando, você sabe, você está em casa, aí o raio toca, aí não sei o que, aí querem tirar você da atenção, tá bem? Às vezes Deus me dá assim, que se eu não anotar na hora, vai embora, tá bem? É assim que você pega a bênção, ó. Eu estou falando a palavra de Deus. Quem pega a bênção? Misericórdia. Eu estou falando a palavra de Deus. Quem pega a bênção? Isso é fé. Amém? Isso é fé. Essa fé que Deus quer que você tenha. Então, João 17. João 17. Jesus fez o quê? Ele orou por todos os seus discípulos. Olha como Jesus era humilde, né? E a oração dele fez efeito e está fazendo até hoje. Porque ele orou para aqueles que não estavam com ele ali, mas que um dia ia estar. É o caso de nós estamos aqui agora. Foi através da oração do Senhor Jesus que nós chegamos aqui. A minha mãe orou. Que nada, foi Jesus que orou primeiro. Aleluia. Por isso que você está aqui. Foi o nosso mestre. Ele se deixou o seu reinado. Você sabe que Jesus é o leão da tribo de Judá. É, né? Por quê? Porque o leão é o rei. Você sabe quando o leão dá um rujo lá na floresta, tudo quanto é animais está correndo. De tão medo. Então quando Jesus voltar em glória, ele vai dizer, vinde bendito do meu Pai. Aí você, ó glória, vamos embora. Você entra no trem e vai embora. Amém? Por quê? Porque você está preparado para Jesus voltar. Sim ou não? Ai, pastor, eu disse, não, se eu estou preparado. Meu irmão, se apruma porque Jesus está voltando, hein? E vai ser assim, ó, num piscar de olho.
Então, prepara. Jesus disse: orai um pelos outros. Então ele diz aqui, ó, a oração sacerdotal do Senhor Jesus. Você pode até ler depois, amém? A oração sacerdotal é uma oração santa, espiritual. Espiritual. Então nós temos que ser submissos às autoridades. Ah, pastor, mas se eu estiver trabalhando e o patrão mandar eu mentir, aí é outra coisa, você tem que conversar com o seu patrão, amém? Isso não quer dizer que você está desrespeitando a ele. Você tem que dizer: olha, eu trabalho aqui, tudo bem, mas eu não posso ficar mentindo, eu sou uma pessoa cristã. Você vai se expor a ele. Se ele exigir, Deus vai cobrar dele, amém? Verdade. Verdade. Ele falou para mim, o sistema, falou: ó, eu vou botar a igreja na justiça, porque eu era pastor, a igreja me mandou embora, eu vou botar a igreja na justiça. Eu falei: tu não é pastor aqui nem na China. Ele falou: como que pode? Você está defendendo eles? Eu falei: não, eu estou defendendo a palavra de Deus. Se você é pastor de Deus mesmo, você vai orar e Deus vai dar justiça. Ah, não, mas comigo é assim. Tá bom. Então, ó, o meu conselho para você é esse: ora, eu vou orar por você, você ora também, e Deus vai te abençoar. Agora, seja humilde. Você errou, pelo que você me falou, você errou. Eles estão certos, você errou. Agora, ele: não, tá bom. Ela disse: tá bom, eu vou obedecer o que você falou, tá bom. Começamos a orar. Sabe o que aconteceu? O homem chamou ele e botou ele de novo, amém? Pregando a palavra, amém? Perdoou. Orai Você está com problema? Liga para mim, pode ligar para a gente orar, amém? Mas não é só ficar na oração não, você tem que vir na igreja e se alimentar também, porque amanhã depois você vai orar uma pessoa, você vai chegar para o seu patrão, você vai dar a palavra e ela vai ser abençoada. O seu patrão, a sua esposa, o seu marido, o marido tem que ser humilde, tem que amar a sua esposa, como Jesus amou a igreja. Tem marido: que lava o tanque lá nas minhas cuecas lá. Você a mulher também tem que ser submissa, amém? Submissão não quer dizer que você vai ser capacho. Tem que haver respeito. Nós aqui, nós respeitamos todo mundo, não é? Respeitamos você. Chegamos aqui abraçando todo mundo, não? Por quê? Porque aqui não tem doutor, aqui não tem doutora. Você pode ver, a Patrícia, ela é doutora, mas vê se ela não fica com a gente brincando aqui. É, não é? É verdade ou não? Se eu não falar para você que ela é doutora, você não vai acreditar, é não? Por quê? Porque ela está no meio da gente, ela é humilde. Agora, se a Patrícia chegasse aqui de carteira: ô pastor, se alguém quiser falar comigo aí, pode falar, eu sou advogada. Aí a gente: credo. Ana, mas você é o quê? Humilde. Então Deus abençoa. Naquele dia que a gente fez a homenagem aqui para o bebê dela, ela falou para mim que ela ficou tão emocionada que ela esqueceu até de agradecer a vocês. E hoje ela está aí, ó. Amém? Seja humilde, Jesus era humilde.